Dia 80, Números capítulo 32 ao capítulo 33, versículo 39. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é a terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui, porque vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram os pais de vocês, quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui com o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os detenhamos, levando ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e ao chefe das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem, armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o Senhor Deus disse a estes seus servos: isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote, Zofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriatarim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade
a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avote Jair. Noba foi e conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram, corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote e Atavá. Partiram de Quibrote e Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Esmona. Partiram de Esmona e acamparam em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam em Bené Jaquitã. Partiram de Bené Jaquitã e acamparam em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jatubá. Partiram de Jatubá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Zion-Geber. Partiram de Zion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu no Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Lucas, capítulo 4, do versículo 31 ao capítulo 5, versículo 11. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e eles o curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que eles não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Salmos capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 10. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do túmulo dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele dissipam repentinamente e não temem. Teimam no seu mau propósito, falam em secretamente armaciladas e dizem: Quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: O plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus tira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Terminamos o dia 80, nós nos vemos amanhã, no dia 81. Até mais.